Queria começar a nossa live aqui mostrando uma coisa muito importante aqui que pouca gente conhece, como é um relatório de análise de crédito feito pela maior empresa de crédito do Brasil, que o nome dela é Serasa. Eu vou mostrar para vocês como é feita essa análise de crédito, quais informações que são relevantes. Então vamos lá. Vou mostrar para você. Isso daqui é meu. Antes que alguém fale alguma coisa, isso é meu, tá? Tem meu nome bonito aqui, ó, Ricardo Reis Gomes. Então, isso sendo meu, amigo, eu tenho o direito de mostrar para quem eu quiser, né? O sigilo é meu e eu abro mão dele quando eu quiser. Tem a minha data de nascimento. Ai, meu Deus! Então, vamos lá. Isso aqui é uma análise de crédito do Concentre, tá? É do Serasa. E veja só, vou mostrar a minha situação, como é que está diante do Serasa, para você entender o que eles valorizam, como é que você vai fazer para levantar o seu rate bancário, como é que você vai fazer para aumentar o seu score de crédito. Você está vendo que eles valorizam, essa é a regra do jogo. Você entendendo, amigo, vai melhorar muito a sua situação. Nunca pague ninguém para fazer isso, é você que vai fazer entendendo as regras do jogo. Então vamos lá. Olha só, recomendação de crédito. Para esse tipo de público, a prática de mercado é vender a prazo com garantia e prazos menores. Meu nome não está bonito no Serasa. Vamos saber por quê? Vamos analisar junto para você entender. Olha, detalhes da recomendação. Eu tenho participação em falência? Não, nunca fali em uma empresa. Então você já está sabendo, quem tem empresa falida, amigo, tem aí um problema grave. Total de dívidas iguais ou inferiores a 5 ocorrências. Dívidas vencidas. Não são as dívidas negativadas, dívidas vencidas, tá certo? Isso daqui eu imaginava que eles não levavam em consideração, mas parece que eles levam. Tá aqui, deve ter algum valor, né? Protesto com 2 ocorrências ou mais de R$ 300. Eu tenho protesto, já vou mostrar para vocês. Total de ações judiciais, tá bom? Então, ações judiciais, 3 ocorrências ou R$ 700. Será que processo atrapalha você? Tá aí a resposta. Total de pendências financeiras, 3 ocorrências ou 700. Onde é que ele vê isso, as pendências financeiras? Eu vou mostrar para você. Total de restrições financeiras, 2 ocorrências ou R$ 300. Total de anotação no SPC. É só o Serasa que é importante, está mostrando que o SPC e Serasa são irmãozinhos, né? Um mostra a informação do outro. 5 ocorrências ou R$ 1.000. E agora a probabilidade de adimplência, a minha é de 66. Está ruim, eu vou te mostrar todo o porquê. Então vem aqui as informações. Aqui tem as anotações negativas. Veja só, para você entender o que é considerado negativa. Pendências comerciais, dívida do comércio, pendências bancárias, tá vendo? As pendências bancárias vêm aqui parar no Serasa. E tem gente que acha que ninguém consulta o Serasa mais. Cheque sem fundo, nada consta, tá tudo beleza, olha aqui. Protesto, eu tenho um protesto, tá? Tem aqui de maio de 2022. E vamos ver que dia vai sair isso daqui, né? Ações judiciais, eu não tenho nenhum processo judicial. Participação em falência, não tem. Dívidas vencidas, não tenho dívidas vencidas, segundo eles. Agora, falência concordada e recuperação judicial. Anotações do SPC, não tenho. Pendências internas, olha aqui as pendências internas, aquela galera que faz o limpa-nome, né? Falou para você, não, sua dívida fica interna, ninguém vai saber, é só você e a empresa. Aí você toma um fôlego, não é? Dá uma respiradinha, você ganha um dinheiro e paga a empresa. Não é isso que eles falam, mas está aqui, ó, pendências internas, amigo. Isso aqui está dentro de onde? Anotações negativas. É por isso que as pessoas que fazem essa tal de limpa-nome não conseguem crédito, né? Mas você veja que o meu crédito, ele está ruim. Vamos saber o porquê? Olha só, vamos olhar aqui o porquê. Veja só, cadê aqui a minha renda presumida, amigo? Existe uma coisa que chama renda presumida, tá? Você vê, o meu score aqui, ele é entre 500 e 600, 80% de chance de pagamento. Agora você vê, 48% de chance de inadimplência. O meu risco está muito grande, né? Por quê? Olha a minha capacidade de renda mensal.
de acordo com ele, sobra pouco para eu pagar aqui minhas obrigações, porque eu tenho só uma sobra de 0 a R$ 500. Por que isso, hein? Vamos ver? Olha a minha renda estimada. A minha renda é de entre 4 e 5 mil reais, tá bom? Então, veja só, se eu ganho 4 a 5 mil reais e tenho os meus gastos, só sobra cerca de R$ 500. Então, se eu for ter crédito na praça, eu tenho de R$ 500. E 500 como? Aqui ele já está dizendo aqui, olha só, 500 pegando aqui garantia e prazos menores. E como é que ele sabe os gastos que eu tenho? Veja só, amiga, eu tenho aqui a minha renda aqui pequenininha aqui, olha, de 4 a 5 mil reais. Onde é que ele vê os meus gastos? Ele vê aqui, ó, no extrato master do Serasa. O Serasa tem isso aqui é o seu cadastro positivo. Eu vejo direto aqui no extrato master, tá? Então, você veja, informações positivas. Você vai somando aqui, ó, tem meu cartão de crédito, R$ 2.000. Aí tem outro cartãozinho que eu uso só para uma finalidade específica, ó, R$ 400. Então, você vai somando. A média aqui dá 2.000 e pouco, 400 e pouco. Aí aqui você vai somando. Olha aí, isso daqui é o quê? É banco, né? Não, acho que é continha de telefone, 150 todo mês. 128, 8 telefone. E agora 73 mais outro telefone. 25 aqui, continha de luz. Então, se você somar isso daqui, você vai ver que a minha renda está comprometida. Como eu ganho para eles de 4 a 5 mil reais, eu gasto em torno de 3 mil e pouco nessas obrigações que eu te mostrei. Sobra quanto para gastar? R$ 500. Por isso que às vezes você não tem crédito, amigo, porque a sua renda presumida aqui não está legal. Então você tem que trabalhar a sua renda presumida. Isso que é o importante para você. Você não tem como esconder os seus gastos, não é verdade? Porque está no cadastro positivo e eles vão ter acesso. Então, como você faz? Vai gastar mais. Então, você já sabe, para você ter um score melhor, um rate bancário melhor, o que você tem que ter? Você não pode ter essas anotações negativas e você tem que ter uma renda melhor. Por isso que é tão importante você saber o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Se você está nessa situação, amigo, não sabe exatamente o que fazer, o que eu recomendo que você faça? Você deve dar uma olhada nesse passo a passo aqui que eu desenvolvi aqui para você fazer uma análise do seu CPF, amigo. É a lista negra do Banco Central, que é fundamental. Aqui é ver aqui a situação suas pendências do seu CPF. Ver aqui pegar essa certidão. Para quê? Você vai pegar a certidão civil da Justiça Estadual para ver se não tem processo. Já te mostrei que processo é importante. Ó, processo também na Justiça Federal, na Justiça Eleitoral, débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho, nada consta da dívida ativa federal, estadual, consulta de regularidade de CPF. E, amigos, isso sai em todo lugar, até no Serasa sai isso. Ó, consulta na maior base de dados restritiva de consumo, consulta de protesto, saber como anda a situação do seu protesto. Então, amigo, se você está nessa situação, está sem crédito, faça uma análise completa do seu CPF, amigo. Se você quiser fazer esse curso aqui, custa apenas R$ 197 aqui para você. Se você não quiser fazer, amigo, pega aqui esses nomes aqui que eu estou te mostrando e faça uma análise para você saber o que você deve fazer. Esse é o caminho que você deve fazer, amigo. Vou deixar aqui para você o link. Se você quiser pegar esse passo a passo, amigo, faça esse passo a passo. Não deixe de passar em branco. Todas essas informações você obtém de graça na internet. Se você quiser fazer o meu curso, você faça. Tem claro que o curso é muito mais simples. Você vai ter vídeo explicando como você vai obter cada uma dessas informações. Vai ter o link, tem lá uma parte lá com as dúvidas mais comuns. Tem o suporte, tem garantia. Se você não quiser, amigo, pega o nome das coisas e vai pegando na internet de graça. Informação de graça para você. É aqui, amigo. Não deixe, não vacila, tá bom? E vamos lá, iniciando aqui a resposta aqui
Perguntas aqui do nosso povo. Vamos lá. Olha a Fabiana aqui. Boa noite, doutor Ricardo. Sou Fabiana, fala aqui de Aracaju. Mais uma vez participando e já deixando aquele merecido joinha. Obrigado, querida Fabiana. Fabiana é muito bacana. Obrigado, querida. Fabiana não deixa de participar. Sempre passa aqui para deixar o joinha dele. Eu e minha família estamos sempre ligados aqui. Não perdemos suas lives. Obrigado mesmo. Fico muito feliz com isso, Fabiana. Muito legal mesmo. Eu sei que você e muita gente fica aqui, porque eu estou conseguindo cumprir a minha missão, que é libertar os escravos econômicos, né? Em especial fazendo desse limpa-nome aí que tem prejudicado tanta gente, né? Então vamos, Vera Moraes, Vera também sempre presente aqui na nossa live. Boa noite, professor. Só tenho a agradecer pelos seus ensinamentos. Roubo de identidade inclui de salário quem responde pelo ato ilícito. Olha, roubo de identidade por si só, Vera, não sei nem se é crime, tá? Mas aí, quando o cara rouba a identidade para depois roubar o salário, aí é crime, é furto, né? Furto já é crime. Quem responde pelo ilícito? Quem pratica o ato, né? Sempre quem pratica o ato que responde. Olha o Rubens aí, boa noite. Manuel Souza, boa noite. Fiz um acordo com o Santander, estou pagando no Banco Central prejuízo. Não... Vamos lá, começando de novo. Não entendi aqui. Boa noite. Fiz acordo com o Santander. Estou pagando no Banco Central prejuízo. Não tempo Santander. Não entendi, amigo. Desculpa. Margarete aí, o som tá legal. A galera chegando. Vamos lá. Sandro Viana. Boa noite. Tem mais de 5 anos de dívidas e mesmo assim cobram. Coloco em cartório, está tudo lá. Como eu faço? Amigo, veja só, meu querido, o direito não socorre aqueles que dormem, Sandro. Se você tem dívidas negativadas de mais de 5 anos, o que você deve fazer? Você deve primeiro consultar o Serasa, tá certo? Para saber se a dívida realmente está lá, para você consultar no lugar certo, tá? Então, eu vou te mostrar aonde você deve consultar no Serasa. Porque o Serasa, ele mostra essas dívidas aqui no começo, sabe? Mas essas dívidas você não tem que se importar com ela não, tá certo? Isso aqui são ofertas de dívidas que, segundo o Serasa, isso aqui não atrapalha o seu score de crédito, tá bom? Então, você tem que estar olhando se isso aqui, se a dívida está aqui, ó, aqui nas ofertas ou em outro lugar. Então, você vai ver aqui, ó, você clica aqui nos detalhes, vai mostrar mais informação para você. Se essa dívida aqui, qual a situação dessa dívida. Então, ele vai abrir aqui, esperando a boa vontade aqui da internet aqui andar rapidinho. Por enquanto isso, a gente fica falando, né? Então, essa dívida, meu querido, é de 2011, tá? A dívida prescrita, tá? Essa dívida aqui, segundo eles, é dívida de telefone, que eu nem conheço, nunca tive telefone da Oi, mas tá aí. Enfim, aí a dívida aí é de 2011, ela já prescreveu, ela não está negativada. E, segundo os nossos tribunais, não existe grandes problemas aí deixar o seu nome aí, né? Agora, o que realmente importa, aonde que realmente você tem que olhar para saber se tem alguma pendência, é aqui no meu CPF, tá certo? No meu CPF que você vai ver aqui se existe alguma pendência no seu CPF. A internet aqui está bem lentinha hoje e tem aqui que são as pendências, tá certo? Então, dívidas negativadas são aquelas dívidas que estão escritas aqui, que saem tudo quanto é lugar. Quando pesquisa, aviso de dívidas, protesto, como você sabe, aí tem um protesto, cheque sem fundo, e também ações judiciais, falência e o extrato Serasa, que você vê algumas das suas pendências. Não deixe de olhar até o final e veja aqui também situação do seu CPF. Isso aqui é fundamental para ter crédito, tá? Se tiver irregular aqui, com pendência, alguma coisa, amiga, a coisa tá feia na Receita Federal. Então é isso. Agora vamos supor, se seu nome está aqui, ó, por mais de 5 anos, o que é que você deve fazer? Você deve sempre reclamar. Reclame no consumidor.gov.br. Por que você deve preferir o consumidor.gov.br? Porque você vai ter um protocolo da sua reclamação. E é um site do governo, tá? Então você já tem aí
uma credibilidade para dizer que você reclamou e não tiraram o seu nome. E se continua lá, não tira o seu nome, o que você vai fazer? Pau em quem deixou o seu nome lá, amigo. É simples resolver isso. Se realmente, se você tem uma dívida lá de 5 anos ou mais negativada, tá? O que você vai fazer? Você vai procurar o juizado especial civil, aquele juizado de pequenas causas, e vai entrar com um processo judicial sem advogado e sem gastar nada. Você vai ganhar possivelmente dano moral e ainda vai ganhar também o direito de limpar o seu nome, vai limpar o seu nome, acabar com essa violência, tá certo? Mas por que isso? Porque o Código de Defesa do Consumidor garante a você que o seu nome não pode ficar negativado por mais de 5 anos ou contendo dívidas prescritas, tá certo? Então você deve estar atento a isso, busque os seus direitos. Se você não quer buscar lá o juizado, nós temos curso gratuito sobre isso aqui no canal, dou o passo a passo completo para você entrar na justiça, amigão, entrar com o processo. Já pensou como é legal? Entrar com o processo sozinho e ainda ganhar dano moral, possivelmente? Isso é a cidadania. Busque os seus direitos, tá bom? E vamos seguindo aqui com a nossa live. Vamos lá, molhando a palavra aqui, porque a seca tá grande. Vamos lá, Manuel Souza, boa noite. Fiz um acordo com o Santander, estava devendo 5 mil. Vou pagar 1.300 com desconto. Ele volta a me dar crédito de novo no Banco Central, não tem prejuízo. Amigo, é a história de sempre, Manuel. É a história de sempre. É a história de sempre. Qual é? Você devia um dinheiro, eles vão recalcular a sua dívida vai crescer o bolo, né? Aí depois de um tempo eles vão oferecer para você um acordo, tá certo? Ô Manuel, você é gente boa, vai pagar 1.300, você devia 5 mil, vai pagar 1.300. E essa diferença, o que vai acontecer? Eles vão jogar lá na lista negra do Banco Central, na coluna prejuízo, tá certo? Vou até mostrar para você quando pegar o seu relatório, você saber aonde você vai olhar, tá? Então, você vai olhar aqui, ó, no BC, aqui, ó, essa coluna aqui, amigo, ó, prejuízo, tá certo? Você vai olhar aqui e vai ver se o seu nome está aqui, sua dívida está aqui, essa diferença que você pagou. Se acaso estiver, amigo, você está sofrendo uma violência, tá certo? Você está sofrendo uma violência muito grande. Por quê? Porque você não vai arrumar crédito. Veja bem, você se esforçou, você pagou a sua dívida e não vai ter crédito. Isso é ilegal. O SCR, a lista negra do Banco Central, é um cadastro restritivo de consumo. O seu nome não pode ficar lá quando você paga a sua dívida. Pagou, tem que sair. É o mesmo caso do outro amigo que eu respondi aqui, que tem dívidas de mais de 5 anos. Então, a solução é exatamente a mesma. Você primeiro deve reclamar. Reclame lá no consumidor.gov.br. Se não tirarem o seu nome de lá, o que você vai fazer? Pau no banco, processa o banco, tá certo? Entra com uma ação contra eles, você pode ganhar dano moral, mas o mais importante é limpar o seu nome, tá bom? Além disso, você deve estar atento a que, quando você processa o banco, amigo, você tem que esquecer aquele banco na sua vida, tá? Comece um novo relacionamento com o banco, aprenda a estudar o que é rate bancário para você já chegar no banco, já escolhendo um bom banco, começando um bom relacionamento para você poder ter crédito, tá bom? Rate bancário é muito importante para você que quer ter crédito. E vamos lá, prosseguindo com a nossa live. Boa noite, Ricardo. Boa noite por sua ajuda a todos nós. Valeu, João Batista. Acabei de pegar os 2 links do curso Linguagem Simples, amando. Querida Leide Moraes, obrigado pelo carinho. É muito legal receber nossos alunos aqui, porque falar mal todo mundo fala. Para a pessoa vir elogiar é porque gostou, amigo. E eu fico feliz porque eu faço curso de baixo custo. Meus cursos são muito baratos, sabe? E é para ajudar as pessoas. Nós estamos lançando, inclusive, agora um curso muito legal, está ajudando muita gente.
é esse daqui, ó, sobre rate bancário, para você que quer aumentar o seu rate bancário, tá certo? Olha quanto é que tá esse curso aqui, amigo. R$47. Aonde você arruma um curso de R$47? Pode dividir até 12 vezes de 5 pila, amigo. É oportunidade de você ter conhecimento, é conhecimento para você. Fico muito feliz dos meus alunos estarem gostando do meu curso. Tem vários cursos aqui que a gente sabe que realmente ajuda as pessoas, né? Tem gente que não tem acesso a esse tipo de informação. Vamos lá, Renato Combate. É o Renato do Jeep aqui de Brasília, Renato? Boa noite, doutor. Estou devendo o Bradesco e recebi um mandado de citação, penhora e avaliação. Isso quer dizer que eu estou com risco de penhora e bloqueio de contas? Sim, meu amigo, sim, você recebeu aí o mandado judicial, tá certo? Se você recebeu um negócio desse, amigo, e tem certeza que é isso, então a primeira coisa que você tem que fazer quando você recebe uma citação, amigo, você vai no site do tribunal e vai pegar a certidão para saber se realmente tem um processo contra você. Tendo esse processo aí, o que você vai fazer? Você vai procurar um advogado para contestar a sua ação. Não deixe correr em branco o prazo já está correndo, o prazo vai dar juntada lá do seu mandado de citação cumprido, então já começa a correr o prazo, você tem que correr atrás aí de um advogado, tá? Então você corre risco sim de ter os seus bens penhorados, de ter uma série de problemas, por isso não deixe correr em branco, tá? Fique esperto para saber se não é da justiça arbitral, porque tem essa tal da justiça arbitral aí, que é uma coisa meio estranha, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Francisco da Chagas, estou sentindo a sua live. Que bom que você está sentindo, Francisco. Espero que as energias sejam boas. Ah, Francisco. Vamos lá, vamos lá. Rose Pignon. Quando o credor não pode mais cobrar. O credor não pode mais cobrar a sua dívida quando a dívida prescreve, a dívida caduca. Então, essa é uma dúvida muito comum. As pessoas querem saber se o quê? Tem dia que chega essa coisa de cobrança. Será que vai ter algum dia que essa cobrança vai acabar? Sim, a cobrança vai acabar quando prescrever a dívida, tá certo? Não existe dívida que dure para sempre. Toda dívida prescreve, toda dívida acaba. As dívidas mais comuns, como dívida de água, luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, ela prescreve, ela caduca no prazo de 5 anos, tá certo? E como é que conta esse prazo? Eu conto esse prazo todas as lives para a galera aprender, porque as pessoas não sabem contar esse prazo direitinho. Então vamos lá, a partir do dia seguinte do vencimento, começa a caminhar a prescrição. Então chega aqui, 5 anos depois, a dívida prescreveu, a dívida caducou, a dívida não pode mais ser cobrada, tá certo? Segundo o entendimento mais recente do STJ. Olha, admitindo até que ela possa ser cobrada, mas isso não significa que a pessoa possa te humilhar. O cobrador pode te humilhar, ligar para qualquer hora, te perturbar, deixar recado com o vizinho, com a família, que eles fazem isso daí, tá bom? Então você deve estar atento a isso daí. Adriano Gambini, paguei uma dívida de 2.333 por 280 da ativo. Faltam 10 meses para completar 5 anos. O que eu fiz? Fiz o certo? Amigo, eu acho que você fez o certo sim, sabe? Se você tem condição de pagar a sua dívida, ela estava prestes a prescrever, mas a prescrição não acaba com a dívida, acaba com o direito de cobrar a dívida, tá certo? Então, eu acho que você fez o certo sim. Essa dívida, no meu entender, mesmo estando prescrita, ela atrapalha você, ainda mais quando está na mão de ativos, né? A gente sabe que eles não são fáceis. E dependendo de quem esteja te cobrando também, aonde foi essa dívida, ela vai ficar lá. Um dia você pode precisar deles, né? Ó, o Francisco da Chagas, boa noite. Lucilene Frota, boa noite, doutor. Estou em busca de conhecimentos. Obrigado, Luciene. Aqui é o lugar do conhecimento, a informação liberta. Luciane Frota, vamos lá, doutor, vamos. Josimar Moraes, doutor, não paguei nenhuma parcela do meu financiamento. Estou esperando uma proposta de quitação do veículo. Isso é possível? É sempre possível, amigo, mas olha só,
isso daí dificilmente vai acontecer de forma tão fácil assim, sabe? Se você não pagou nenhuma parcela, Josimar, você vai ter um problema de crédito muito grande, tá certo? Porque possivelmente eles não vão querer nem que você faça um acordo, eles vão querer o carro de volta. Quando você devolve o carro para eles, você tem que saber o seguinte, que o carro, financiamento, você compra um e deve dois, né? Você devolveu o carro, você devolveu uma parte do financiamento, você está devendo uma lasca ainda boa. Então, a dívida muito grande que você vai ter, tá bom? Você vai ter um processo de busca e apreensão, tudo isso aí não é uma coisa fácil. As pessoas, às vezes, elas avaliam mal as coisas. Por quê? Porque acha assim que, não vai acontecer nada não, fulano ali fez, mas tem gente que suporta bem uma ação judicial, o oficial de justiça batendo na sua porta, tem gente que pira, né? Então não vai pela régua dos outros não, tá bom? Meça o mundo pela sua régua. Boa noite, doutor, vou precisar do seu auxílio para resolver uma questão do meu CNPJ. Vamos lá, Rosilene Calixto, tô na dívida ativa fiz entrada de 760 vezes de 410. Que bom, olha só, pagar a dívida ativa sempre é legal que você consegue financiar em suaves prestações. Aqui a nossa amiga vai sair lá da dívida ativa, vai pagar 60 vezes de 410, ou seja, 5 anos pagando R$ 410. Mas pelo menos a grande vantagem é o quê? Que depois que você paga a primeira parcela do seu acordo lá com o governo para sair da dívida ativa, você consegue pegar a certidão. Ela dá positiva com efeito de negativo. Então, é tranquilo. Quando, olha aí, o Manuel Souza, quando fiz acordo com o Santander, a gente fica com restrição interna dentro do banco ou não no Banco Central? Não tem nada não, prejuízo, só tem AVC. Não entendi sua pergunta, Manuel. Lucilene Frota, doutor, se o Banco Central pode bloquear meu investimento, estou na lista negra do Banco Central. Não, o Banco Central não faz isso. O banco que você está devendo pode fazer, o Banco Central não, tá? Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, doutor, recebi um golpe por telefone, onde inclusive fizeram a compra no Mercado Livre, a qual não aceitou o boletim de ocorrência e para acertar tenho que pagar o Mercado Pago. Como ter certeza desse pagamento? Olha, Olga, eu não conheço exatamente as coisas que aconteceram aí, né? Mas você sempre tem o direito de buscar os seus direitos na justiça, no juizado especial civil, tá bom? Ian Felipe, boa noite, doutor, como vai? Vou ótimo, João. O Ian, o Glauber aí, boa noite, doutor, sempre aprendendo com seus ensinamentos. Obrigado, Glauber, é um prazer ter você aqui. O Glauber é membro do nosso canal, tá certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só, pessoal, quero mostrar um negócio para você importante pra caramba. Vamos lá, peraí, deixa eu... Então, o Glauber já respondi. Itamar Jorge, eu tenho uma dívida com o banco desde 2014, já caducou com toda certeza, amigo. Dívida de 10 anos não existe. Rosângela Tamborini, boa noite a todos. Rosângela, você é parente daquela socialite do Rio de Janeiro, aquela X, parece que vive travadona, Tamborelli, né? Tamborini. Ah, que legal, você é chique. Brincadeira, querida. Boa noite, professor. Sou José Carlos Veiga. Responda a minha pergunta, dúvida sobre como colocar quais os pagamentos, acordos nativos. Amigo, respondo sua pergunta quando você fizer a sua pergunta. Não adianta querer que eu volte lá, nem fazer pergunta pela metade, José Carlos. As perguntas têm que ser claras aqui, porque eu estou lendo rápido. A live não pode parar, tá certo? Por favor também ajuda bastante. Paulo Henrique Lopes, a Caixa está cobrando uma dívida prescrita no Serasa novamente. O que fazer? Você deve reclamar, amigo. Reclame lá no consumidor.gov.br, tá certo? Que a dívida está prescrita, está sendo cobrada. Mas a dívida da Caixa Econômica sempre é um grande problema, tá certo? Por quê?
Porque um dia você pode precisar da Caixa Econômica, um dia você pode querer financiar um imóvel. A Caixa Econômica é a agente financeira do sistema financeiro de habitação, onde os juros são mais baratos. Então, veja se não vale a pena, Paulo, fazer um acordo sobre essa dívida aí, tá certo? E agora eu vou responder agora uma pergunta que veio do meu grupo do WhatsApp, tá certo? Você já faz parte do meu grupo do WhatsApp? O link está aqui embaixo, tá certo? Então vamos lá. Dívida de IPTU, o que eu faço, doutor? Eu estou devendo IPTU. IPTU é uma dívida muito comum, tem muita gente devendo e é uma dívida muito perigosa que pode levar também à perda da sua casa, tá certo? É uma dívida perigosa, dívida de IPTU, mas ninguém perde a casa assim de um dia para o outro. Então ela vai passando, a dívida vai passando por uma série de passos, tá certo? Então primeiro tem a dívida, aí a dívida, se o município, o IPTU é dívida municipal, então se o município não fizer nada, a dívida prescreve, a dívida caduca, tá certo? E em quanto tempo? 5 anos. Então, se ele esquecer de cobrar aquela dívida, ou então já passar 7, 8, 10 anos, você só está devendo 5 anos para frente, tá certo? Os outros 5 anos prescreveram, tá certo? Mas hoje em dia os municípios não estão mais vacilando. Eles já colocam o seu nome na dívida ativa. Então, ele tem 5 anos para cobrar. Então, ele já começa a se mexer. Antes dos 5 anos, se ele coloca na dívida ativa, ele já interrompeu a prescrição. Então, seu nome pode ficar na dívida ativa por mais 5 anos, tá certo? Então, como é que você sabe se o seu nome está na dívida ativa? Você pega a certidão da dívida ativa, tá? Então, até aí você não está correndo o seu risco de perder a sua casa. Então, depois, quando termina a dívida ativa, antes dos 5 anos, é emitida uma certidão da dívida ativa, que dá a possibilidade do município entrar na justiça cobrando aquele valor. Aí o negócio começa a ficar feio. Por quê? Porque aí você pode perder o seu imóvel. Como eu disse para você, para perder o seu imóvel, você tem que ter um processo contra você. Então ele entra com a execução da dívida ativa e você vai ser citado no processo para apresentar defesa, tá certo? Então aí você deve estar atento, porque é um processo judicial, você deve constituir advogado para fazer a sua defesa, mas também você pode já procurar o município e fazer um acordo. Quando você faz um acordo, ele vai pedir desistência daquela ação lá. Ele pede a suspensão, depois ele pede a desistência. Fazer um acordo sempre é uma boa, tá certo? Se você tem dúvida, se o seu nome já está na execução, já tem processo, você pode pegar uma certidão do processo judicial. Você pega na Justiça Estadual, procura o fórum da sua cidade, a internet, pela internet, amigo. Vai lá no fórum, Tribunal de Justiça, sei lá, TJ Bahia, tjba.jus.br, Tribunal de Justiça de Brasília, tjdft.jus.br, TJGO, sempre é assim. Vai lá, pega a certidão é expedida gratuitamente, você sabe que tem um processo contra você e a coisa tá feia, você já pode perder a sua casa, mas antes disso você pode ir lá fazer um acordo, tá certo? Faz um acordo lá, o governo, seja estadual, municipal, federal, eles sempre lançam uns programas de refinanciamento de dívidas, que você pode ir lá refinanciar sua dívida em suaves prestações, de perder de vista. Nossa amiga aí dividiu a dívida dela de 5 anos, tá certo? Então você divide e paga direitinho, que você se livra desse problema. Não espere você chegar a uma situação crítica, porque aí, amigo, já era, tá certo? Haja antes disso, tá bom? E vamos seguindo aqui com a nossa live. Vamos lá, boa noite, estou pagando uma conta do Itaú, meu nome consta no Boa Vista. Coloca o seu nome lá no monte de lugar, né? Olha só, a pergunta aqui, Adriano, como fazer para rever uma revisional contra determinado banco? Esta ação já tem uns 8 anos que saiu por determinação judicial uns empréstimos da folha de pagamento. Não paguei mais. E agora? Não entendi. Você quer rever uma ação, amigo? Se você tem que entrar, se você tem o direito a uma revisional, né? Você entrou com a ação revisional, não é isso? Você quer, já foi transitado? Eu não entendi sua pergunta, tá bom? Você me desculpa. É bastante complexo falar sobre um processo. O processo já foi arquivado, você ganhou,
você perdeu e você quer rever essa situação, aí você tem que ver se você tem prazo, tá bom? Para isso. Pode enviar o link só do Serasa. É o Serasa, serasa.com.br, amigo. Doutor, eu não tenho nada no Serasa, SPC e Boa Vista e na Receita Federal. Legal, que bom então, Adriano. Então agora já está na hora de você praticar aqueles atos corretos para você levantar o seu rate bancário, o seu score de crédito, amigo. Se o seu nome realmente está limpo, tá certo? Vale a pena você investir nisso, em conhecimento para levantar o seu score de crédito, tá bom? O Serasa fica derretendo defuntos, desenterrando defuntos. Por isso, desinstalei e não uso, não tenho curiosidade, só o Boa Vista. É verdade, fica desenterrando mesmo. O negócio está lá, anda, quando você vê, voltou uma dívida que você nem sabia. Aí de vez em quando ela some, de vez em quando ela volta, né? Olha só, boa noite, doutor Ricardo. Devendo 2.000 no Nubank. Com o risco de perder, de piora meus bens na ação da justiça? Dificilmente, amigo. Ninguém vai cobrar R$ 2.000 na justiça, não. É muito pouco. Boa noite, doutor. Quando a dívida é vendida, a dívida no banco acaba? Sim, amigo. Se a dívida é vendida, duas pessoas não podem ser dono da mesma dívida por completo, né? Então, o banco tem que tirar o seu nome, tá certo? Tem que tirar o seu nome de lá. Por quê? Porque senão dá problema para você. Como é que você pode dever integralmente um valor para duas pessoas ao mesmo tempo, né? Se ela foi vendida, você não deve mais. Então você deve estar muito atento a isso daí, tá bom? Olha só, respondendo a mais uma dúvida. Vou responder mais uma dúvida, que essa aqui veio do meu Instagram. Estou em todas as redes sociais e essa aqui é muito comum. Doutor, fiz uma dívida, fiz um acordo e não paguei. Isso é muito importante que você saiba. Então vamos lá. O que você tem que saber primeiro nessa situação? Se você fez esse acordo dessa dívida que você não pagou no site do Serasa, não tem problema, amigo. Se você não chegou a pagar nenhuma parcela, não tem problema. Eles vão dar que esse acordo lá não foi efetivado e não tem nenhum problema, tá? Agora, se você fez um acordo lá por escrito, um acordo assinado, um acordo na justiça, amigo, você tem que pagar essa dívida, tá? Porque você tem uma dívida e o credor, quando faz um acordo, ele tem um título contra você. Quando você faz um acordo de uma dívida, de modo geral, eles colocam uma confissão de dívida. O que é uma confissão de dívida? Você diz lá, confesso que devo a Ricardo Reis Gomes o valor de tantos R$ 1.000. Isso daí é muito grave para você, porque uma confissão de dívida é um título, é como se fosse um cheque que o credor, depois ele entra na justiça, o juiz já manda pagar, tá certo? Por isso você deve estar muito atento e só faça acordo que você realmente consiga pagar. Outra coisa também que você deve estar atento é o seguinte: você não deve fazer acordo de dívida prescrita, tá certo? Tem gente que sai de casa de manhã para se lascar, né? Liga alguém cobrando uma dívida prescrita, a pessoa assusta, a pessoa fica com medo e vai lá e faz um acordo de uma dívida prescrita. Quando a dívida está prescrita, você não é obrigado mais a pagar essa dívida. Ela se transforma numa dívida natural, uma dívida que você paga se você quiser. Mas se você fez acordo, você abriu mão da prescrição, você renunciou à prescrição e aí você vai ter que pagar essa dívida, tá? Fique muito atento a isso daí. Só faça acordo de dívidas que você realmente consiga pagar, tá bom? E vamos seguindo aqui com a nossa live. Vamos lá, vamos lá. Nossa, quanta gente deu um pulão aqui, é pergunta demais. Vamos aqui, já vi aqui de um membro aqui do canal. Membro do canal tem prioridade. Doutor, qual é o prazo para uma ação judicial prescrever? Isso é muito importante que você sabe, para você entender isso daí, certo? Como eu já falei para você,
toda dívida prescreve, toda dívida caduca. As dívidas mais comuns, dívida de água, luz, telefone, dívida bancária e dívida de cartão de crédito, elas prescrevem, elas caducam no prazo de 5 anos, não é verdade? Então tem aqui os 5 anos e aí a dívida começa a prescrever, ela vem caminhando, aí o credor, o que é que ele faz? Ele entra na justiça, ele entra com um processo contra você. E aí, essa dívida prescreve? Não, amigo, ela parou de prescrever. A citação, quando o juiz manda, determina a sua citação naquele processo, esse despacho dele interrompe a prescrição, ela fica aqui suspensa, tá certo? Ela para de correr. E ela volta a correr, amigo? Volta a correr, sim, em algumas situações muito específicas, tá certo? Em umas situações a gente não pode nunca contar com a prescrição dentro do processo. A prescrição dentro do processo, ela é denominada prescrição intercorrente, tá certo? Então você deve estar atento a ela, porque ela nem sempre ocorre. Além do que, você deve estar ligado em que você também, para alegar a prescrição intercorrente, você tem que ter algum advogado, tá certo? Então, você tem que ter advogado no processo, você tem que estar tomando conta desse processo. Se o processo fica lá abandonado, dificilmente o juiz vai reconhecer de ofício a prescrição. Ele pode até reconhecer, mas isso daí nem sempre ocorre. Então, mesmo assim, você tem que ter um advogado tomando conta do processo. Não conte com a prescrição intercorrente, tá certo? Não é sempre que ela ocorre, não é em todo tipo de processo judicial que ela ocorre, tá bom, Wellington? E vamos lá, vamos lá. Doutor, citação hoje ela só é entregue pelo oficial de justiça ou já tem outros meios de enviar a citação como e-mail e o WhatsApp? Excelente pergunta, Glauber. Veja só, agora a justiça já está citando as pessoas pelo WhatsApp. É isso sim. A justiça tenta citar as pessoas pelo WhatsApp. Não existe lei que autorize esse tipo de citação, tá certo? Mas vai acontecer um fenômeno que eu vou explicar para você. Como é que é? Então tá, o credor entrou com uma ação judicial contra você e aí o oficial de justiça fica atrás de você, mandando o WhatsApp para você, tá certo? Ele se apresenta, eu sou fulano de tal, sou oficial de justiça, então tem um processo aqui contra você. Aí você, nossa, é mesmo? Que processo? Ah, ele já manda para você a contrafé do processo, ou seja, a cópia da petição inicial, e pergunta para você, você recebeu? Aí você, sim, recebi. Pronto, amigo, você foi citado. Em que pese não existe lei autorizando a citação pelo WhatsApp, acontece o quê? A própria lei, o Código de Processo Civil, diz o quê? Se tem algum defeito na sua citação, mas você compareceu lá, você é dado como citado, tá certo? Então, se o oficial de justiça prova que você recebeu a citação, você é dado como citado no processo e se acaso você não comparecer, é aplicado os efeitos da revelia, tá certo? Ou seja, presumirão verdadeiros todos os fatos alegados pelo autor. Por isso que você deve tomar algum cuidado, tá certo? Primeiro cuidado qual é? Eu tomo esse cuidado sempre em todo negócio que eu faço. Primeiro, no WhatsApp, você não deve colocar sua foto lá disponível para todo mundo, tá certo? Corta lá sua foto. E quando o oficial de justiça entrar em contato com você, bloqueia ele, tá certo? Aí você não pode ser citado. Eu quero ser citado pessoalmente. É um direito meu ser citado pessoalmente. Eu vivo sendo processado. Não adianta achar que o doutorzão aqui é o fere ninguém processa. Processa sim. Mas que para me processar tem que me citar pessoalmente, tá certo? Não aceito citação pelo WhatsApp. Então fique esperto que isso acontece sim. Tá bom? E vamos seguindo aqui. O Glauber, ele é membro aqui do canal, né? E os membros aqui do canal, eles têm uma informação muito legal, tá certo? Eles conseguem pegar 2 relatórios de crédito muito legal. Vou mostrar para você como isso é importante. Eu não levava nem muita fé nesse relatório que eu pegava aqui, tá certo? Olha só, primeiro, esse relatório aqui é o Super CPF, tá certo? Que aparece todos os dados da pessoa. Então já aparece tudo isso daqui. Esse aqui é de uma cliente minha. Veja a situação dela.
ela tem aqui, ó, uma renda presumida aqui, bem alta, de R$ 12.000. Uma pessoa que ganha R$ 12.000 aqui tem uma boa renda presumida, a gente acha que tá tudo beleza com ela, né? Então, que ela tem muito crédito na praça, tá tudo beleza. Mas veja aqui, qual é a decisão? A decisão, ó, aprova? Não, a decisão aqui não é aprovar o pedido de crédito. Não recomendada. Não recomendada, amigo. Não vende a prazo para você. Aí você fica bolado, né? Você fica bolado e aí vai ver pegar aqui, não sai nada, tá tudo bem. Olha só, aqui você vai ver, tá tudo certinho, ó. Não tem ações cíveis, ou seja, não tem processo, não tem pendência financeira, não tem protesto, cheque sem fundo, cheque devolvido, cheque sustado. As consultas ao Serasa aqui só tem 2 que foram negadas aqui, ó. Negaram essa, ó, o Nzinho aí, e negaram essa. Ou seja, a pessoa tem um problema grave de crédito e não consegue saber aonde é, né? Então a pessoa pode pegar esse relatório é um relatório de crédito vendido pelas empresas. Custa R$ 25 esse relatório, tá? Aí, isso aqui, a minha cliente mandou isso aqui para mim, para a gente ver. Isso aqui é o outro relatório que você pode pegar também, tá bom? Quem é membro aqui do canal, pega esses 2 relatórios aqui. Aí a gente foi ver o que tem, o que acontece aqui com ela. Ela tem um prejuízo muito grande no Banco Central. Veja só, rapidamente mostrando aqui para você, o que acontece aqui? Ela tem aqui, ó, o nome lançado aqui na lista negra do Banco Central, no valor de R$ 42.000. Isso daqui foi uma surpresa muito grande para mim, que isso aqui, na verdade, foi um golpe, tá certo? Que foi proposto aí, fizeram um dublê dela e a maior história lá. Mas, enfim, ela tem créditos vencidos, tá certo? Tem aqui o limite de crédito baixíssimo. Por quê? Porque tinha isso daqui e a gente nem sabia direito que tinha isso daqui. Ela tinha uma vaga ideia que tinha caído num golpe, já tinha resolvido o problema, mas estava aqui. Então, esses 2 cartões aqui, esses 2 relatórios, os membros aqui do nosso canal pode pegar, custa R$ 25 cada um. E ele é muito preciso, eu vou mostrar para você, tá certo? Veja só, tem esse valor aqui, ó, como mostrei para você, de 42.000 aqui, lançado aqui no prejuízo, tá certo? E olha só, nós pegamos o SCR, né? Isso aqui do Banco Central, né? E veja só, os 42.000 realmente estão aqui. Então eu posso dizer para você, ó, com toda certeza, que esse relatório ele é muito preciso. Então, se você quer fazer uma análise de crédito rápida e fácil, pegue esses 2 relatórios aqui. Eles ajudam muito para que você consiga ter informações precisas. Você consegue pegar esses 2 relatórios sendo membro aqui do canal. E como é que você faz para ser membro aqui do canal? Você clica aqui embaixo no botão Seja Membro. Você vai escolher qual o grau de membro que você quer ser, tem a explicação que cada grupo de membro tem, e você escolhe e você paga R$ 25 por cada um desses 2 relatórios, que ele não é pago para mim, é pago para a empresa que vai emitir esse relatório. Você vai aprender a emitir esse relatório na hora, tá certo? É bem facinho, rapidinho, você paga no Pix, recebe na hora e depois assiste os vídeos onde eu comento, explico cada um desses relatórios, que é para você entender eles, tá certo? Isso é muito importante para você ter crédito. Às vezes você está numa situação como essa, acha que está tudo limpinho e você tem um problema grave de crédito, não é? Então vamos seguindo aqui com a nossa live. Beber mais uma aguinha aqui, porque a coisa tá feia, né? Então vamos lá, vamos lá. Só aparece grau de membro para mim, não aparece graus de membro. Amigo, quando você clica no vídeo, quando seja membro, aparece lá um vídeo eu explicando cada um dos membros. Aí você vai ver, tem o VIP, tem o Master, tem o apoio, cada um deles, tá bom? Onde eu vejo que a lista é só para membros, amigo. Essas listas são só para membros, tá certo? Às vezes você pegou só o de apoio, tá certo? O apoio não tem direito a isso, é os 2 graus superiores, tá bom? Mas você pode trocar, nada impede que você troque, tá bom? Vamos lá, José. Boa noite, doutor. Por favor, me tira uma dúvida.
tenho uma dívida de 50 mil em empréstimo consignado no banco. Eles podem penhorar meus bens, tenho 2 casas quitadas no meu nome. Amigo, se você tem um empréstimo consignado, possivelmente você está pagando, não é verdade? Então, agora, se aconteceu alguma coisa, você foi demitido, se você está com algum problema para pagar o empréstimo consignado, você tem que ver o quê? Se você pagou o seguro prestamista. É a grande saída. Sente essa saída aqui agora para você. Amigo, é possível que você tenha contratado o seguro prestamista. Então, você vai procurar o banco, vai saber se você tem o seguro prestamista. Aparece até lá no extrato do seu pagamento. Às vezes tem lá seguro. Então, se você tiver seguro, é uma boa, tá? Você vai ver, você vai lá no banco e vai pedir lá para o seu seguro, o seu contrato de seguro, para você saber o que esse seguro cobre, tá certo? Então, vamos supor, você está achando que não está pagando aí o seu consignado, porque foi demitido, tá certo? Então acontece isso, a pessoa fica com a dívida e talvez você tenha seguro, o seguro quite essa dívida, mas você só vai saber disso tudo quando você pegar lá no seu contrato de seguro, tá bom? Pegue isso aí, dê uma olhadinha que é importante para você. Boa noite, doutor. Estou devendo 6 mil no Nubank. Tem alguma probabilidade de entrar com ação judicial? Tem probabilidade. Agora, de quanto? Eles vão entrar com 6 mil? Acredito que não, mas isso é opinião minha. Não estou dizendo que eles não vão entrar por um valor de 6 mil reais, tá certo? Vamos lá, boa noite, doutor. Tudo na paz, Felipe. Acabei de ver aqui no Serasa que a minha situação na Receita Federal está pendente, só que já regularizei junto à Receita Federal. E quanto tempo demora para sair do Serasa? Não sei, amigo, isso eu não sei. Esses procedimentos internos do Serasa eu não sei. Que bom que você deu uma olhada nisso daí, não é verdade, Irã? Você estava na live da semana passada, você aprendeu isso, foi na live? Semana passada eu mostrei como olhar lá no Serasa a situação na Receita Federal e como pegar a certidão também. Isso ajuda muito a você melhorar o seu crédito bancário. Se você tem pendência lá na Receita Federal, você não tem crédito em lugar nenhum. Então você deve ver isso, você que quer ter um rate melhor, você que quer ter aí um Serasa Score melhor, tá certo? E falando agora para você que quer ter um rate melhor, vou mostrar agora aqui essa oportunidade que você tem de fazer esse curso aqui do nosso rate, é um curso baratíssimo, rate destravado, para você aprender a destravar seu rate bancário. O que é o rate bancário? É a variação de crédito feita pelo banco. O Serasa Score faz o Serasa é muito utilizado aí no comércio em geral e o rate bancário é utilizado pelos bancos. Então, se você está com o nome limpo, amigo, e não consegue crédito no banco, está na hora de você trabalhar o seu rate bancário, tá? Ele é muito legal e tá um precinho aqui especial para a live, tá bom? Olha aqui, ninharia, só R$ 47,00 para você receber todo esse conhecimento. Mas é só agora, só na nossa live. Então, vou deixar ele aqui e vou marcar aqui para você não perder essa oportunidade aqui de você fazer um teste no seu rate bancário, aprender como que você vai agir para aumentar o seu rate bancário, amigo. Veja só, eu tenho que explicar uma coisa para você. Tem muita gente que cai em golpe o tempo todo, tá certo? Por quê? Porque delega para as outras pessoas as suas obrigações. Então você vem aqui, clica aqui agora e faça análise do seu rate bancário. Aprenda os passos necessários para aumentar o seu rate bancário. É assim, não delegue para os outros, não ache que alguém vai fazer isso para você, que não faz, tá certo? O rate bancário, o score de crédito, eles estão relacionados a comportamento. Então, se você tem um comportamento ruim, amigo, não existe milagre, tá certo? O que existe é conhecimento. Ninguém vai aumentar o seu rate bancário da pessoa física. Da pessoa jurídica, dá para aumentar sim. A gente faz esse trabalho, é um trabalho bem complexo e caro, tá certo? Envolve todos os sócios da pessoa jurídica, envolve também o contador, tem que fazer um monte de coisa. O contador não é uma coisa fácil e barata, mas a pessoa física é comportamento. Rate bancário é comportamento,
Serasa Score é comportamento. Então, aprenda a praticar os atos corretos para levantar suas informações e assim você vai ter um crédito melhor, amigo. Não existe mágica. Eu não aumento isso para você e ninguém aumenta isso para você. Mas você pode fazer isso, a informação está aí. Um curso bem legal, rapidinho, que o pessoal está adorando, tá certo? Está sendo muito aceito, ajudado muita gente por uma ninharia, 50 conto, amigo. Só aqui nessa live, só hoje, só agora, tá certo? Então não perca essa oportunidade. E galera, já estourei o nosso tempo aqui, estou falando há 1 hora sem parar. E olha que eu falo, zerei as perguntas, então só me resta agradecer você que esteve aqui na nossa live. Um forte abraço e fique com Deus. Muito obrigado e até semana que vem.